Se hoje você deixasse de produzir, de ser útil, de agradar as pessoas, alguém ainda te amaria? Hoje, até nos vínculos mais íntimos, as pessoas, o amor da pessoa está atrelado àquilo que você entrega, àquilo que você faz. Atenção, ajuda, dinheiro, status. Muitos relacionamentos são baseados em trocas. O famoso eu te amo porque você me faz bem. Mas se essa pessoa deixar de te fazer bem, você ainda amará ela? A verdade é que vivemos em uma sociedade que apenas preza pelas pessoas que podem ser úteis, que podem ter alguma utilidade. Quando você adoece, quando você não está bem, as pessoas simplesmente vão achar que você é um fardo, um peso, e vão passar a ver você como apenas um peso de papel, algo para se livrar. E isso gera o quê? Gera pessoas exaustas que tentam agradar a todos para não ser deixada para trás. A pessoa fica pensando mil coisas, pensando, nossa, eu não posso parar, eu tenho que ser útil, eu tenho que ser útil, caçando uma utilidade para ela. Mas ela não vê que ela não precisa ser útil em tudo, ela não precisa ajudar em tudo. Ela tem que cuidar de si. A gente tem que entender que as pessoas não vão fazer tudo que a gente quer. As pessoas não vão estar lá sempre para nos ajudar. E tá tudo bem, isso é ser humano. Você não pode desprezar uma pessoa por ela não te ajudar, por ela não estar lá para te apoiar. Às vezes não tem como. Às vezes as pessoas se tornam inúteis. Até dentro da sua própria família, a cobrança, se você não estuda, se você não trabalha, você se torna um fardo, você se torna inútil. E quando você não pode fazer essas funções de trabalhar, de estudar, de ajudar, você vai se tornar um peso. As pessoas vão te tratar como um animal, menos que isso, menos que um animal, um inseto. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não for útil, produtivo e eficiente, quem é você? O que sobra de você? A sua pessoa, você consegue me dizer? Sem ser apenas o seu nome, o que você é? Sem dizer o que você tem a oferecer para as outras pessoas, o que você é. Você consegue me dizer? A verdade é que a identidade de muitos se resume ao que eles fazem pelos outros, o que eles têm de utilidade para os outros. E não é apenas isso que se define uma pessoa, não é apenas isso que uma pessoa é, não que ela é útil. Uma pessoa é muito mais, tem várias camadas a mais do que apenas o que ela é útil. Reduzir as pessoas a uma função é negar sua humanidade. As pessoas não são máquinas, as pessoas não vão estar lá sempre ajudando, não vão ser 100%. Esse medo de não ser útil é um pensamento constante em várias pessoas. Porque quando você não é útil, você tem medo de ser abandonado, você tem medo de falhar, o medo de tentar. Porque se você errar, você tem aquela sensação que vai ser deixado de lado. E as pessoas temem isso, temem ser deixadas de lado. E elas querem sempre ser útil para não ser deixadas de fora. Entende? Existem pessoas que vivem com um constante medo de serem abandonadas. Todo mundo já conhece uma pessoa que faz amizade apenas quando se tem uma vantagem para ela, quando beneficia ela mesma. Então, essas pessoas são caçadoras de pessoas que têm alguma utilidade. Quando não tem utilidade, elas jogam fora, como se fosse apenas um brinquedo, apenas um lixo. Entende? E existem pessoas assim. E a verdade é que também existem relacionamentos que acabam quando um contrato invisível deixa de ser cumprido. Quando a sua esposa, quando seu marido deixa de fazer certas funções, adoece, a pessoa não aguenta o rojão e vai embora. Ela fala, olha, eu não casei com você pensando nisso, eu não esperava essa vida para mim. Eu pensava que você ia fazer outra coisa, ser outra coisa, me beneficiar em outras coisas, me proporcionar diversas coisas que você não conseguiu. Você está saindo dessa relação. Existem diversos casamentos que acabam por esses motivos, porque a pessoa coloca um peso em cima da outra para ela alcançar sonhos que não são dela, para ser útil para o seu parceiro e ela não consegue. E isso acaba com diversos casamentos, diversos relacionamentos, diversas amizades. Em momentos de quedas, crises e doenças, quem continua ao seu lado? Quem vai estar ao seu lado quando você não for mais útil? Hein? Você pensa em as pessoas só pelas utilidades? Ou quando sua mãe adoecer, quando sua esposa adoecer, quando o seu familiar adoecer, você vai estar lá para ajudar? Ou vai fingir que não existe, vai descartá-los? Entende? A gente tem que ter essa certa compaixão, essa humanidade, de pensar no próximo, não apenas pelo que ele pode ser útil, porque a gente não pode amar as pessoas só apenas quando elas são úteis, ou esperar algo delas. Não, a gente ama as pessoas, quer estar com as pessoas pela energia, pela familiaridade, por gostar, não pela utilidade delas. A verdade é que se você tem um pensamento de que você tem que sempre ser útil, não pode ser, vamos dizer assim, um fardo, não pode dar problemas para outras pessoas, você vai quebrar muita cara, porque vai ter momentos que você vai ficar doente, vai ter uma crise financeira, vai precisar de ajuda de alguém. A verdade é que vivemos em um mundo que temos que ser útil, não podemos mostrar fraqueza.
A internet hoje em dia que é tudo um sonho, todo mundo é feliz, todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, ninguém precisa da ajuda de ninguém, a gente pensa que a gente não pode pedir ajuda. A gente pensa que a gente tem que dar o melhor e cobrar o melhor das outras pessoas. Mas a gente esquece que todo mundo é humano, que todo mundo erra. Vai ter dias que as pessoas vão precisar de ajuda. Vai ter dias que você vai precisar de ajuda. E aí, quem que vai te ajudar? A verdade é que o ser humano se tornou algo que ele não compreende. Ele não entende até onde ele chegou, a grandeza que ele se tornou. Que hoje em dia, com a tecnologia atual, com tudo que a humanidade alcançou, as pessoas se cobram muito, querem ser inovadores, gênios, entende? Rotulam crianças como gênios, que pensam, vai ter um futuro, vai ser um grande médico, vai ser um grande engenheiro, entende? A gente sempre está rotulando pessoas a ser úteis. Não vê ela como pessoa, vê ela como objeto que vai ter uma utilidade. E não é assim que a coisa funciona, a gente não tem que ver as pessoas como objetos que são úteis em algumas coisas, tem que ver as pessoas como elas são, humanas. Se você gosta de leitura, você já percebeu que esse vídeo foi inspirado no livro A Metamorfose de Franz Kafka. É a verdade que no livro ele fala que ele se transformou em um inseto, que ele te torna 100% inútil. E sua família o vê como um peso, entende? Ele sente aquilo na pele, ele escreve suas emoções, o que, que ele sente e como ele vê aquilo tudo. Ele simplesmente acorda um dia de manhã e se torna um inseto, um gigante que não consegue fazer mais nada. E adivinha a primeira coisa que ele pensou? Eu vou me atrasar para o trabalho. Entende? A pessoa se transforma em um inseto e ela pensa que vai se atrasar para o trabalho, uma coisa tão pequena, que é o trabalho. Hoje nós somos tão dedicados ao nosso trabalho que esquecemos de viver a nossa vida. Ficamos preocupados em faltar, ficamos preocupados em sair mais cedo para ver uma apresentação do filho, para curtir a vida um pouco, tirar férias. Não, as pessoas têm medo. As pessoas querem sempre estar trabalhando, se esforçando, não se decepcionar e decepcionar outras pessoas. Porque tem muito isso, você sempre tem que pensar, eu tenho que ser útil, eu tenho que ser útil. E quando você não é, você entra numa depressão profunda. Você não aceita que você não pode fazer aquilo, que você não conseguiu entregar seu melhor, que você não conseguiu ser útil, mas a verdade é que vai ter momentos que a gente vai ser útil, vai ter momentos que a gente vai querer chorar, a gente vai querer um abraço, vai ter momentos que a gente vai querer apenas ficar deitado na cama sem fazer nada, que não vai conseguir nem levantar na cama, porque vai ter momentos como esses. Quando você é criança, você pensa que ser adulto é mil maravilhas, que é uma vida assim totalmente diferente. Você vê os adultos, quando você é criança, como super-heróis, como pessoas com a vida totalmente resolvidas. Aí um dia você acorda com 20 e poucos anos e vê que não é assim que as coisas funcionam. Você é um adulto cheio de problemas. Aí você pergunta onde estão aqueles adultos de quando eu era criança, que pareciam tão responsáveis. Aí você olha ao redor, olha no espelho e você vê que é um adulto em construção. Você está se achando, está se construindo. Entende? Aí você se pergunta, será que eu não consigo alcançar aquilo que eu almejei? Que eu não vou ser útil como eu pensei? Que eu não vou ter grandes feitos? Todo mundo sonha em realizar grandes feitos, ter utilidade para o mundo, para o Brasil, para a sua família, tirar sua família, assim, vamos dizer, de uma situação ruim, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, dar estabilidade para sua família. Todos, adolescentes, todo mundo que está no início da fase adulta, tem esse tipo de sonho de conseguir a estabilidade. Ainda mais quem teve uma infância assim, mais difícil, uma adolescência mais difícil, o sonho deles é proporcionar uma vida boa para a sua família. E isso já é um peso muito grande, que eles ficam com o pensamento, eu tenho que ser útil, eu tenho que conseguir ganhar dinheiro, eu tenho que me esforçar 1000 vezes mais para conquistar tudo e mostrar que meus esforços não são em vão. E também tem o contrário, as pessoas depositam uma esperança em você como se você fosse um menino de ouro, a menina de ouro que vai mudar tudo, que vai virar o jogo, que vai transformar a vida das pessoas. A gente vê muito isso com crianças que jogam algum esporte, que os pais depositam toda a esperança de mudar a vida da família numa criança, um adolescente, entende? Aí a gente vê o peso que uma criança e um adolescente está carregando, de ter que se esforçar e ser útil. E com a internet a gente vê muito isso. Pessoas querendo ser influenciadores, querendo mudar de vida, querendo dar uma condição melhor para a sua família. Eu não estou dizendo que isso é errado. Essa vamos dizer assim, o princípio do ser humano. Sempre buscar o melhor, sempre buscar progredir. Mas quando você determina isso, que você quer ser útil às pessoas, as pessoas determinam que você é a última esperança da família, isso é um peso muito grande. E pode acontecer de você falhar, e quando você falha, vai ser um baque muito grande. Entende? Você vai ter
de aprender a superar e entender que você não vai ser útil sempre. Que acontece de você ser, não vou dizer inútil, mas não conseguir nutrir a esperança das pessoas, a esperança que foi depositada em você. E tá tudo bem. Não precisamos ser grandiosos, ter grandes feitos. Precisamos apenas viver como queremos. Essa é a verdade. Essa é a vida. Não tem segredo. Precisamos caminhar com passos pequenos, mas não parar de caminhar. Aos poucos você vai alcançar o que você quer. Você vai alcançar seus objetivos. Mas vá com calma. Você não precisa correr, se esforçar, correr uma maratona. Você ainda tem muito caminho pela frente. Você tem uma vida muito grande. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu vou pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e um ótimo dia.